Aconteceu um incidente ufológico, e por algum motivo eu estava presente. Então eu pude observar a atuação de entidades alienígenas naquele local. E eu pude perceber que haviam duas criaturas exóticas que se vestiam como o Homem do Chapéu. Elas usavam um terno preto e aquele chapéu preto na cabeça. Aí quando eu me aproximei dessas criaturas eu consegui ver o rosto delas, né? Eu percebi que elas não tinham nenhuma feição, eram caveiras. Quando eu cheguei para ver o rosto, eram caveiras que estavam ali, mas eram criaturas conscientes e que estavam ali exercendo alguma função. Eu fiz perguntas para essas entidades que estavam lá, né? Mas não obtive nenhuma resposta. E aí, depois eu encontrei dois alienígenas lá perto. E conversando com esses alienígenas eu descobri que essas criaturas que se vestiam como o Homem do Chapéu, eles são agentes que são acionados sempre que ocorre algum evento sobrenatural para ocultar esse evento sobrenatural. São mecanismos do sistema de controle, né, para manter as pessoas ignorantes quanto a existências de outras criaturas, de outras realidades. Então, eles fazem esse trabalho de limpeza quando acontece algum evento anômalo, como esse que eu presenciei no sonho, né? E eles utilizam uma tecnologia muito interessante, que é o Memory Eraser. É um negócio que apaga as memórias das pessoas que presenciaram tal acontecimento anômalo. E creio eu que eu tive a minha memória apagada também, porque eu não consigo me lembrar de muita coisa desse acontecimento, né? Consigo me lembrar apenas de fragmentos. E realmente, toda vez que eu presencio alguma coisa desse tipo, seja em sonho ou seja aqui nesse mundo, eu sempre percebo que a minha memória quanto ao acontecimento ela fica embaçada, não fica uma coisa muito nítida assim. Então, pode ser que até mesmo você já tenha presenciado inúmeros acontecimentos sobrenaturais, mas teve a memória desses acontecimentos apagadas por esse tipo de entidade aí. E aí, conversando com aqueles alienígenas, eles me falaram várias coisas, mas eu não consigo me lembrar muito bem o que eles me falaram, né? Eu lembro deles falando alguma coisa sobre expectativa de vida de 30 anos. Lembro deles falando sobre Jesus, que muitas das proezas que Jesus fazia era utilizando o corpo sutil. Eles falaram que Jesus utilizava com maestria o seu corpo sutil. E aí, depois eu me lembro que eu tentei tirar foto deles. Eu lembro que o celular que eu usava naquela realidade era diferente desse meu telefone que eu uso aqui. Só que lá eu tava com a consciência daqui. Então, eu não sabia como utilizar aquele telefone. De maneira que eu demorei a encontrar o ícone da câmera. E a bateria também já estava acabando. Aí, quando eu finalmente consegui encontrar, né, o ícone da câmera, eles perceberam que eu estava com a intenção de tirar uma fotografia deles. Quando eles perceberam isso... mas antes disso teve um negócio interessante que aconteceu. Esses alienígenas, eles haviam perdido uma peça de um equipamento lá deles. E eles possuem uma tecnologia interessante, que é uma impressora portátil 3D. Uma impressora 3D portátil. Que basta eles selecionarem algum item do catálogo, clicar para imprimir,
e a impressora imprime imediatamente a coisa que eles querem. É como se fosse uma materialização, inclusive. O negócio é emanado, é uma tecnologia realmente muito sofisticada e muito interessante. Então, eles perderam esse equipamento e imprimiram com o auxílio dessa impressora 3D portátil. Aí depois, quando eles perceberam que eu tava tentando tirar uma foto deles, aí eles foram embora. Eles foram embora num veículo interessante, que é a base de portal. Eles emanaram o portal e com esse veículo entraram no portal e desapareceram instantaneamente. Foram, sabe Deus pra onde. Outro sonho recente que eu tive foi uma coisa assim muito emblemática, velho. Porque eu percebo que foi basicamente uma síntese da condição da humanidade nesse lugar que a gente chama de planeta Terra. Esse sonho foi o seguinte: eu não sei como, eu não sei se eu estava presente nesse sonho ou se eu estava ali em terceira pessoa, como apenas um observador. O fato é que pessoas receberam notificações de que elas compareceriam num determinado recinto. E após elas receberem essas notificações, elas instantaneamente foram teletransportadas para um recinto fechado, semelhante a uma lan house. Era um quarto assim, com os armários e com os computadores. E na tela desses computadores começaram a passar vídeo. E os vídeos que eram transmitidos nessa tela desses computadores mostravam o que iria acontecer com aquelas pessoas que estavam ali. E eram acontecimentos terríveis. De maneira que um deles, um rapaz que fazia parte desse grupo, na hora ele percebeu o perigo e conseguiu escapar. Mas o resto permaneceu confinado lá dentro. E aí passaram-se semanas, meses, quem sabe até anos passaram ali dentro. São muito tempo ali, velho. E lá dentro eles tinham uma provisão virtualmente infinita de comida e de água. Porque estava realmente tudo planejado para eles ficarem bastante tempo ali dentro, vivenciando certas experiências ali. Aí depois de muito tempo eles conseguiram encontrar uma brecha e escaparam daquele lugar. Aí quando eles escaparam daquele lugar, eles perceberam que eles estavam assim, num local extremamente remoto, um local montanhoso, com árvores, e aparentemente não havia mais nada ali. Aí depois de um tempo, eles reencontraram aquele camarada que havia escapado inicialmente, aquele rapaz que escapou no início. E o rapaz chegou e falou pra eles: ó, galera, é o seguinte, nem adianta tentar encontrar qualquer outra coisa além disso, tentar escapar aqui desse ambiente, porque eu passei todo esse tempo explorando esse ambiente e eu não encontrei nenhum vestígio de nada. E o mais assombroso é que eu explorei todo o perímetro desse local e sempre quando eu chego num determinado limite, existe uma barreira que me impede de passar além desse perímetro estabelecido. Existe um domo encerrando esse lugar, uma cúpula fechando esse lugar. E aí ficou um olhando pra cara do outro, estarrecido. E aí depois disso acabou o sonho, eu acordei aqui. Ou seja, um negócio muito sinistro, muito interessante. E eu tenho pra mim que essa é a condição da humanidade. Nós realmente estamos num sistema fechado, onde ninguém entra e ninguém sai, sem a permissão de sabe lá o que, né?
sem a permissão, provavelmente, da força que rege esse lugar que a gente chama de planeta Terra, que ainda permanece sendo um grande mistério. Quem fala que sabe o que é o planeta Terra, o que é essa existência aqui, está realmente muito enganado, porque nós fomos privados de informações dessa natureza. O que a gente aprendeu foi apenas o elementar para sermos criaturas funcionais dentro do sistema, mas jamais informações para sermos criaturas esclarecidas dentro do sistema. Isso aí só quem aprende é o Manata, que são os gerentes humanos do sistema, que desde pequeno, né, já nasceram em famílias chave, né, e receberam uma educação completamente diferente da educação da massa. Um outro sonho que eu tive foi uma coisa aparentemente muito banal, mas carrega muito significado. Nesse sonho, eu estava numa biblioteca, folheando as páginas de um livro de uma obra muito famosa chamada Frankenstein. O Frankenstein, eu vou ter que falar sobre o que se trata essa obra, porque infelizmente eu sou um falante de língua portuguesa, né? E essa língua é falada no Brasil. E no Brasil, infelizmente, ninguém lê, ninguém conhece absolutamente nada de literatura, exceto uma elitezinha aí intelectualizada. Mas o povo brasileiro não tem nenhum hábito de pegar um livro e ler. Não sabem ler nem escrever. Inclusive, esse é um dos grandes motivos políticos do Brasil, entendeu? Porque o que acontece? Uma pessoa, para ser eleita no Brasil, para realmente ter o apoio do povo, obviamente ela precisa ter algum vínculo com o povo. Então a gente compreende muito dessas eleições que tiveram aí recente, do Bolsonaro contra o Haddad. O povo brasileiro não é intelectualizado, não sabe nada não entende nada de socialismo, de correntes ideológicas e não sei o que. E o Haddad, pô, o cara fala uma língua que o povo não entende, pô. Ele é muito intelectualizado, é culto, é letrado, é um cara que tem pai e mãe, tem curso superior, um cara que anda de limpo, ele toma banho. Isso não condiz com a realidade do povo brasileiro. Então, esse camarada já estava desde o início fadado a perder as eleições, porque ele competiu com um cara, que é o Bolsonaro, que tem um apelo muito forte do povo, da massa. O Bolsonaro fala a língua do povo. O Bolsonaro tomava cachaça nos botecos do Rio de Janeiro. Ele fala a língua do povo. O Bolsonaro é um cara que nunca abriu um livro para ler, não tem cultura nem nada. Então, é um ícone muito próximo do povo. Então, por isso que eu vou ter que falar do que se trata uma obra tão famosa como Frankenstein. Porque é provável que muitas pessoas não façam a menor ideia. Eu posso chegar agora na rua e entrevistar 10 pessoas e perguntar: você conhece Frankenstein? 9 vão falar que não sabem, não fazem a menor ideia. E é uma das obras de arte mais lindas, mais famosas da história da humanidade. Bom, Frankenstein é a história de um cientista maluco que ele estava tentando construir um outro tipo de ser humano. Um ser humano que fosse alguma coisa diferente do óbvio que a gente tem por aí, né? Então, ele pegou várias partes assim de várias coisas e conseguiu criar uma criatura dotada de uma sensibilidade, de uma inteligência.
de uma alma, digamos assim. Mas como essa criatura não se encaixava em nenhum parâmetro de normalidade dentro da sociedade, essa criatura começou a enlouquecer completamente. E no final, e ele tentava de todas as maneiras morrer, deixar esse mundo. Não conseguia morrer de jeito nenhum, porque ele foi projetado para ter uma certa, uma longevidade. Então a única forma que ele encontrou de cessar esse sofrimento, né, foi se confinando nas profundezas de um lago congelado. Então basicamente é essa a história do Frankenstein. E o modo como essa história foi escrita foi uma coisa assim excepcional, velho. Muito, muito bonita mesmo. E aí eu tava nessa biblioteca folheando as páginas de uma edição do Frankenstein. E aí aí depois quando eu acordei aqui, eu lembrei que no dia em que eu sonhei esse sonho do Frankenstein, eu havia tido um pensamento completamente aleatório a respeito do Frankenstein. Tipo assim, eu não tava fazendo qualquer outra coisa. Aí de repente esse pensamento se infiltrou na minha mente. E eu pensei, a história do Frankenstein, que história legal, né? E aí à noite eu tive esse sonho. Então eu fico me perguntando sobre esse acontecimento e percebendo que existe um mecanismo entre os nossos pensamentos e os nossos sonhos. Existe um vínculo entre eles. Então surge uma pergunta: eu sonhei com o Frankenstein por causa do pensamento que eu tive, ou eu tive esse pensamento por causa do sonho do Frankenstein, que na verdade é uma vivência minha em alguma outra realidade, na qual eu estava numa biblioteca folheando as páginas do livro do Frankenstein. Eu acho que não é nenhum nem outro, e ao mesmo tempo são ambos os acontecimentos. O pensamento criou aquela realidade e aquela realidade criou esse pensamento. Ambos se complementam. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Ora, quem veio primeiro foi o ovo e a galinha simultaneamente. Isso é um pensamento quântico. Bom, então é isso aí. Tenha um bom sábado aí. Feliz Dia dos Pais, hein? Eu tava ali fumando um cigarro de palha. Aí de repente apareceu um cara, né? Cedo, acho que não era nem 7 horas da manhã. Aí ele me pediu um cigarro de palha, eu dei pra ele. Aí ele me desejou Feliz Dia dos Pais. Eu pensei que era hoje o Dia dos Pais. E aí... que se foda isso. Falar coisa inútil, não sei pra quê. Bom, é isso aí. Falou.